Olá a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Morgana, bem-vindo ao X. E hoje eu vou falar para vocês a top notícia aqui dos Estados Unidos no X de hoje. E não se fala em outra coisa a não ser o furacão Milton, que está chegando agora na Flórida, quarta-feira. Tá todo mundo muito apavorado, né? Porque na verdade esse furacão, ele não era um furacão, ele era uma tempestade, salvo engano, há 2 dias atrás, de nível 1, né, de categoria 1, e até então não estava mostrando nenhum risco, alguma chance de acontecer alguma coisa muito grave com essa tempestade. Acontece que em menos de 18 horas, isso eu vi aqui numa notícia aqui no Twitter mesmo, né, mostrando que em menos de 18 horas ele saiu da categoria 1 e foi para a categoria 5. As pessoas estão muito desesperadas, né? Já está saindo aqui em Tampa, por exemplo, que é a região em que ele vai atingir, né? Porque ele vai atingir essas regiões aqui, ó. Ele vai atingir mais intensamente essa região de Tampa, de Charlotte, tá vendo? E essas regiões aqui, ele vai pegar um pouco mais fraco, tá vendo? Isso aqui, gente, é a quantidade que vai subir o nível do mar, tá? E o que acontece? Eu já vi aqui alguns vídeos mostrando a evacuação, tá? Em Tampa, porque eles estão mesmo em estado de alerta, tá? Na região. Olha só como é que o For the furacão tá first chegando. time ever, I'm getting my absentee ballot in the Ó, mail. ele tá chegando muito, muito forte, tá vendo? E assim, qual é o maior medo das pessoas ali, né? Em menos de um mês, foi em menos de um mês, foi dia 26 de setembro. O furacão Helene atingiu a Flórida. E o furacão Helene, ele foi considerado, né, o segundo desastre natural dos Estados Unidos, o segundo maior desastre natural, depois do Katrina, que aconteceu, acho que estava engano, em 2005, né? E assim, o Helene, que atingiu agora em setembro, ele foi um furacão de nível 4, gente. Ou seja, ele foi um furacão muito mais tranquilo que esse daqui, né? Então, esse aqui, ele tá com a categoria 5 agora, salvo engano, 175 mph, seria em torno aí de quase 300 quilômetros por hora. Acho que seria mais ou menos isso, né? E eles estão pensando que vai ser uma catástrofe para Tampa, ó. Não se sabe ainda como vai ser, né? Porque, assim, furacão normalmente ele pode chegar com determinada velocidade e de um dia para o outro diminuir, exatamente como foi o contrário, né? Ele estava com uma categoria 1 e foi para a categoria 5 e é, pode acontecer de diminuir ou aumentar, né? O que estão falando aqui é que a chance é de aumentar para 6, tá? O que é muito preocupante, ó. O pessoal aqui evacuando, tá vendo aqui essa região aqui, ó. O pessoal saindo de Tampa. E ano passado eu estava nessa região, né? Porque eu fiquei um tempo ali morando em Sarasota, que é perto de Tampa, né? E eu peguei um furacão. Porque, assim, essa época de outubro, novembro, final de setembro, outubro, né? É a época de furacão ali da região da Flórida, né? Então é muito comum, mesmo que tenha um ou dois furacões, é bem comum, né? Ano passado eu tive sorte, porque eu peguei um furacão só, né, que foi um furacão bem forte até, mas ele não foi, ele estava indo para ir na região ali também de Tampa e ele acabou desviando e indo um pouco mais para cima, um pouco mais para o norte. Mas é uma situação muito desesperadora, né? Inicialmente a gente pensa que o furacão, na minha cabeça, nunca tinha visto um furacão, eu achava que era mais aquela coisa de filme, né? Um tornado que chega e você vê aquilo ali e tal, que é muito mais assustador também, né? Mas na verdade o furacão tem, óbvio, essa parte do tornado, mas ele não necessariamente vai passar onde você tá, né? E só que a ventania é muito forte, né? O que assusta mesmo é a tempestade, porque árvore cai, casas caem, carros são carregados, porque realmente é a ventania que é muito forte e assustador. E assim, a gente tá vendo isso aqui no Twitter, né? Mostrando o trajeto dele, desse furacão Milton e tudo. Ó, estão falando aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma categoria 6 aí vindo, as pessoas não sabem como é que vai ser. Só que assim, o que é muito assustador quando você está na Flórida, né? É que você liga a TV e eles estão falando disso 24 horas. 24 horas te assustando, te deixando desesperados, assim. E, nossa, tá bem tenso mesmo, ó. E eles avisam pra você, né? Eles avisam pra você fazer estoque de água, de comida em casa, porque existe a chance de não ter água potável, né, depois de uma tempestade dessa.
Também existe a chance de não ter energia elétrica, né? Acabar com a energia elétrica ali na região. Então eles falam para você ir no supermercado, e quando você vai no supermercado, normalmente parece até uma cena meio assim, de catástrofe mesmo, né? Porque a água no supermercado, eu, por exemplo, no dia deixei para a última hora, quando eu cheguei já quase não tinha água, né? Que as pessoas se adiantam muito mesmo, elas ficam muito preocupadas. Eles normalmente eles costumam distribuir sacos de areia para as pessoas colocarem em volta da casa, né? Fazer como se fosse um tijolinho, né? Para proteger em relação ao mar também, né? Porque aumenta o mar, né? A chance, inclusive um dos maiores perigos após a tempestade é exatamente esse, né? De aumentar o nível do mar e ter ali uma segunda catástrofe vindo junto ali com o furacão, né? Aí aqui tá mostrando o caminho dele, ó, de como ele surgiu, né? Que ele surgiu mais com uma tempestade leve. Esse aqui eles estão falando do Milton ou do Helene? Acho que esse aqui é o Milton mesmo, né? Porque tá categoria 5. Ah lá, Milton. Que o Helene foi só categoria 4, né? E eles também normalmente, o que que eles fazem? Eles avisam, caso você mora numa região de muito risco, né? Porque na Flórida muita gente mora, por exemplo, em trailer homes, né? Então, assim, às vezes um ventania passa naquilo ali, naquela casa da pessoa, leva a casa da pessoa. Então, eles avisam também as pessoas para elas se abrigarem, né? Em ginásios de colégio, em hospitais, em lugares, em igrejas, né? Em lugares mais assim tranquilos, porque ali na região da Flórida muita gente mora em trailer, né? Então, ó, olha lá, tá se aproximando de Tampa Bay. Tá falando que olha lá, a possibilidade de categoria 5 a categoria 6. E é a maior, eles estão planejando a maior evacuação desde 2017, gente. Agora eu não sei qual foi o furacão que teve em 2017. Então, olha, tá bem sinistro aqui mesmo, né? Realmente. O problema de tudo, o problema todo desse, ó, olha eles explicando aqui como é que funciona as categorias, né? O problema de tudo esse realmente é a ventania, que é muito forte, né? E também o fato de que a Flórida ele tá se recuperando, né, do furacão que passou, gente. Tem nem um mês que passou um furacão ali. Então, as pessoas estão assustadas, né? Inclusive, esse furacão deixou 220 mortes até agora. Ele subiu ali para a região da Carolina do Norte e com uma tempestade muito forte, também destruiu toda a região ali. Eu vi uma notícia que agora eu não vou me lembrar o nome do rio que abriu, mas falam que foi tão forte essa tempestade aí do Helene, que abriu uma região, como se fosse um rio, que eles estavam querendo até abrir há um tempo, né, para poder melhorar ali a questão ali, ecológica do local. E o furacão mesmo abriu por conta própria ali, eles ficaram bem horrorizados com isso. E eram categoria 4, né? A gente está falando aí de categoria 5, 6. Olha só como é que é a ventania, né? Se o categoria 4 faz isso, que foi o caso do Helene, você pensa no categoria 5 e 6, Deus o livre e guarde. É triste, tá? Não é fácil. É bem assustador, gente. Bem assustador. Olha só essa imagem de satélite aqui. E mostra lá, tá vendo? Em 24 horas, ó, ele saiu de uma categoria, de uma tempestade tropical, para uma categoria 5. Simplesmente em um dia. Ele saiu de uma tempestade tropical, que é mais ou menos ele por volta de categoria 1, para uma categoria 5. Isso é absurdo, gente. É muito assustador. E ó, aqui tá mostrando direitinho aonde ele vai atingir, né? O do ano passado que eu tava lá na Flórida, ele subiu para essa região aqui, ó. Então, inicialmente ele ia atingir Tampa, mas ele subiu para essa parte aqui de Jacksonville, né? Foi subindo aqui essa parte toda aqui para esse lado. E esse de agora, ó, ele vai atingir extremo, Tampa mesmo, diretamente, e as outras regiões. Eu estava mais ou menos aqui nessa região, salvo engano, aqui já é Sextaqui e aqui já é Sarasota, que é próximo de Tampa, é mais ou menos 30 minutos. Então, vai atingir aquela região toda ali. É muito preocupante mesmo. Mas é isso, gente. Essa é a notícia aqui do X, aqui dos Estados Unidos, no dia de hoje, né? 7 de outubro de 2024.
Então é isso, a gente espera que dê tudo certo, né? A gente espera que o furacão aí diminua, ou enfim, existe a possibilidade, já que ele aumentou de uma categoria 1 para 5 em 24 horas, então existe a possibilidade dele também diminuir, né? A gente reza por isso, tem fé nisso, de que ele não seja assim tão forte como as pessoas estão esperando, né? Por mais que o pessoal já esteja se evacuando aí, evacuando da região e se preparando, né, para o pior. Então é isso, gente. Tenha todos uma boa tarde.